Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Dando continuidade à construção da CPU MIPS, hoje a gente vai implementar a unidade de controle, uma memória de instruções e o registrador PC. Isso vai possibilitar que a gente já consiga rodar 6 instruções hoje. Ao final dessa sprint, a gente vai ter esse circuito aqui, que é a nossa CPU versão 0.1. Vocês devem lembrar da sprint passada, que foi implementado o banco de registradores, a ULA e o MUX para entrada de constantes. Esse conjunto bem aqui. Bom, e para testar esses hardwares, o que foi que a gente fez? A gente conectou chaves nas entradas e o LCD aqui na saída, de modo que a gente pudesse entrar com valores aqui para os registradores e operar entre os registradores ou entre o registrador e uma constante. Nesse sprint, a gente vai incluir a memória de instruções, unidade de controle e o PC com o seu avanço mais simples de forma unitária. A grosso modo, a gente vai simplesmente substituir as chaves que a gente estava utilizando aqui para gerar os operandos pela memória de instruções e a unidade de controle. E o PC é quem vai indexar qual instrução está sendo acessada em determinado momento. Os operandos vão vir exatamente da instrução. Vocês devem lembrar que as instruções em MIPS têm 32 bits e essa memória de instruções vai ser simplesmente um bloco dessas instruções empilhadas, acessíveis pela entrada de endereço. Quando o endereço for 0, vai sair a primeira instrução de 32 bits, que vai ser quebrada em diversos pedaços. Aqui tem saindo um fio de 32 bits aqui, e alguns pedaços desse barramento vão para a unidade de controle para identificar qual a instrução e gerar a palavra de controle. Já outros pedaços dessa instrução vão ser os operandos, que vão entrar aqui no banco de registradores para selecionar algum registrador para ser operado pela ULA. A constante está entrando bem aqui, que é o pedaço menos significativo da instrução, assim como o registrador onde o resultado da instrução vai ser salvo, está bem aqui. Ele pode ser um pedaço ou outro da instrução, dependendo do seu tipo. E isso quem vai definir é esse MUX bem aqui, que está entrando justamente aqui no endereço de escrita. Repare que a entrada de dados de escrita, que na sprint anterior estava nas chaves, agora ela vai ser do resultado da operação da ULA. Mas vamos resolver isso aqui por partes, começando pela unidade de controle. Esse é um módulo combinacional, é um decodificador que tem duas entradas de 6 bits e 10 saídas. São 7 saídas de 1 bit e uma saída de 3 bits. A lógica desse decodificador está resumida nessa tabela aqui, onde essas duas colunas são as entradas e essas 8 aqui são as saídas, lembrando que a palavra de controle da ULA tem 3 bits. Cada linha dessa daqui é referente a uma instrução que vai ser suportada pela CPU. Lembrando que a arquitetura MIPS ela prevê 3 tipos de instruções. Instruções do tipo R, do tipo I e do tipo J. Instruções do tipo R realizam operações entre registradores. Então você vai operar um registrador com outro e salvar no terceiro registrador. Já instruções do tipo I, elas operam entre registrador e constante, salvando o resultado em outro registrador. Percebam que aquele MUX estratégico que a gente colocou na entrada da ULA é justamente para poder possibilitar a entrada dessas constantes das instruções do tipo I. As instruções do tipo J, de jump, a gente vai deixar mais para frente para uma próxima sprint. Olhando aqui a estrutura do código de máquina desses 3 tipos de instruções, vocês podem ver que todas elas, os 6 bits mais significativos, são denominados OP, de operação. Todas as instruções têm 32 bits e somente as instruções do tipo R têm um campo aqui denominado funct, que são os 6 bits menos significativos. Olhando para os 6 primeiros bits e para os 6 últimos bits, é possível definir unicamente
qual é cada uma das instruções, que é justamente o papel da unidade de controle. A unidade de controle vai receber os 6 primeiros e os 6 últimos bits da instrução, nessas duas entradas aqui, de OP e de funct. Vai analisar essas duas palavras para decidir qual é a instrução. Uma vez que é identificada a instrução, ela vai gerar uma palavra de saída para que a instrução possa ser executada. Por exemplo, se for uma instrução ADD, percebam que a palavra de controle da ULA é 010, que a gente já viu que é o comando de soma da ULA. Isso quer dizer que alguma coisa vai ser somada com alguma coisa. Mais especificamente, o conteúdo de 2 registradores, já que ADD é uma instrução tipo R. Essas 5 instruções aqui, elas são do tipo R e cobrem todas as operações da ULA que vocês já implementaram. A única instrução do tipo I, que a gente vai implementar hoje, é o ADDI, que também tem uma palavra de controle da ULA 010, só que por sua vez soma o conteúdo de um registrador com a constante. Então, resumindo, esse bloco vai ter 2 entradas, cada uma com 6 bits, OP e funct, e vocês vão ter que gerar essas saídas de controle que estão aqui em cada linha da tabela para determinada operação. Se for uma instrução do tipo R, perceba que o OP é sempre 0 e é o funct que vai definir qual instrução. Já as outras, o OP é diferente de 0 e o funct não importa, que olhando só para os bits mais significativos, os 6 bits mais significativos, já dá para você definir qual é a instrução. Então, se os 6 bits mais significativos forem diferentes de 0, basta eles, você já consegue descobrir qual é a instrução. Então, se for 0, 0, 1, 0, 0, 0, você já sabe de cara que é uma DDI. Já se o OP for tudo 0, você vai ter que olhar para os 6 bits menos significativos para definir se é alguma dessas 5. Esse código vocês podem fazer facilmente com 1 ou 2 cases e lembrar aí do default para pegar todos os casos que as entradas não sejam exatamente essas daqui. Daqui a pouco a gente faz um exemplo e vai ficar mais claro ainda. Descendo agora, a gente chega no PC. O registrador PC é o bloco mais simples da CPU. É um circuito sequencial, depende da borda de subida do clock, e basicamente tem uma entrada paralela e uma saída paralela. Seu funcionamento se resume a, no momento do clock, na borda de subida do clock, o valor da entrada é copiado para a saída. Só isso. É simplesmente uma barreira que deixa passar o conteúdo da entrada para a saída numa borda de subida do clock. E o último elemento dessa sprint é a memória de instruções. Como eu comentei, é um circuito combinacional. As instruções têm 32 bits, ou seja, vai ter uma saída de 32 bits e uma entrada de endereço de 8 bits. 2 elevado a 8, a gente vai poder escrever até 256 instruções nessa memória, cada instrução com 32 bits. Essa memória vai ser somente de leitura, dessa forma vocês podem implementá-la como um decodificador, somente um case já resolveria aqui. E é nela que a gente vai colocar as instruções a serem rodadas, ou seja, o programa que a gente quer executar. Cada linha dessa memória vai ser uma instrução associada a um determinado endereço. Para testar o circuito da CPU, eu peço que vocês carreguem essas instruções aqui na memória de instruções, que vão ser equivalentes a esse assembly aqui. 2 instruções ADDI, um ADD, um END e um OR. Quando eu falo carregar, um pouco de abuso de linguagem, porque na verdade essa memória de instruções ela vai ser só de leitura e ela já vai nascer com esse conteúdo aqui já prefixado. Quando a entrada de endereço for 0, tem que sair esses bits aqui na saída. Quando a entrada for 1, sai esses outros, for 2, sai esses outros, até o 4, que sai isso daqui, e o 5, saia alguma instrução default para cobrir todo o resto. Daí vocês pensem em alguma instrução que pode ser colocada aqui nos endereços livres.
Uma vez que os módulos estão prontos, sugiro deixar em arquivos separados. Depois é só instanciar todo mundo, criar os fios com uma nomenclatura lógica para facilitar o entendimento, já que agora eles estão um pouco maior número. E depois disso, é só rodar a CPU e executar o programa que você colocou na memória de instruções, que nesse caso vão ser essas 5 instruções. Nessa sprint você vai conseguir rodar essas instruções aqui, mas ao final do semestre a gente vai conseguir rodar esse conjunto aqui de 10 instruções, que são add, sub, end ou o SLT. Essas 5 primeiras são do tipo R, ou seja, a operação é entre registrador Y com registrador Z, salvando o resultado no registrador X. Nesse primeiro caso, soma, subtração, end ou menor que, justamente as 5 operações da ULA que a gente implementou, com resultado sempre salvo aqui no registrador X. Além disso, a instrução ADDI, onde o conteúdo da constante vai ser somado ao registrador Y e salvo no registrador X. E essas outras 4 instruções vão ser para próximas sprints. Carregar e salvar na memória e 2 instruções de desvio, uma condicional e uma incondicional. Com esse conjunto de 10 instruções, a gente consegue praticamente escrever qualquer programa, talvez com a quantidade de linhas um pouco maior do que o conjunto completo de instruções MIPS, mas dá para a gente escrever programas muito complexos com esse subconjunto de 10. Voltando aqui, o circuito vai ficar assim. O registrador do PC vai ser a cada clock atualizado com o valor anterior dele mais 1. Para isso vocês vão ter que incluir também um somador aqui na montagem. Então, assumindo que inicialmente o valor do PC está em 0, bem aqui vai ter um 0. E no momento do clock, esse valor 0 somado com 1, que está aqui na entrada, vai passar para a saída. De modo que a cada clock esse cara aqui vai ser incrementado e vai sair de 0, 1, 2, 3, 4, 5 até estourar. Isso quer dizer que as instruções vão ser varridas de forma sequencial, desde a instrução 0 até a instrução FF, já que essa memória tem 8 bits de endereço. Essa saída é de 32 bits e eu vou pegar um pedaço dela e jogar em cada um dos meus subcircuitos. Percebam que os bits menos significativos e os mais significativos vão aqui para a unidade de controle, como OP e funct, que a gente já viu lá em cima na tabela, né? São esses caras aqui, os menos e os mais significativos. E dependendo da combinação deles, vai ser gerada uma palavra de controle para executar determinada instrução. Se a instrução for de soma, vai mandar a ULA somar. ULA SOS vai ser 0, o enable de escrita vai ser 1 e vai guardar o resultado no RD. Vamos voltar aqui para o circuito. Se a instrução for de soma, por exemplo, aqui vai chegar 010 para somar 2 operandos. Instrução do tipo R vai somar o conteúdo de 2 registradores, então esse MUX vai estar virado para cá. O destino vai ser esse campo bem aqui, então esse MUX vai estar para baixo. E o enable de escrita vai estar habilitado para que o resultado da ULA possa ser salvo no registrador apontado por RD. Ou seja, os operandos estão vindo diretamente da instrução e o sinal de controle aqui para executar essa instrução, os desvios dos MUX, a seleção da operação da ULA e o enable de escrita ou não, estão vindo do bloco unidade de controle. Basicamente, a gente está substituindo as chaves que a gente usou na aula anterior por um bloco que já faz isso de forma automática em função da instrução que a gente está escrevendo. Os fios que eu utilizei nessa figura estão resumidos nessa tabela. Vocês podem usar essa nomenclatura ou não. Sugiro que utilize alguma que faça sentido. E eu peço que façam algumas ligações auxiliares para facilitar o debug e vocês consigam visualizar de forma mais clara o que está acontecendo na CPU. Seria eles: uma pequena alteração no banco de registradores,
relativa à criação de 8 saídas auxiliares, uma para cada registrador. Vocês devem lembrar que o banco de registradores ele só tinha 2 saídas que mostravam o conteúdo do determinado registrador apontado pela entrada de endereço. Eu estou pedindo para vocês criarem 8 saídas auxiliares, elas são de debug, elas não vão estar presentes na arquitetura final, mas vão servir para que a gente possa visualizar em tempo real o conteúdo de cada um desses registradores aqui e ver se o nosso código está fazendo sentido. Então você vai ter que puxar esses 8 fios aqui, cada fio desse na verdade é um barramento de 8 fios e mandar para o LCD. Se vocês fizerem um mapeamento conforme está escrito aqui, vai aparecer esse desenho aqui no LCD, onde na linha de cima vai aparecer o registrador 0, 1, 2, 3, na de baixo 4, 5, 6 e 7. O valor do PC também é interessante a gente monitorar, peço que vocês façam um assign para essa posição aqui, de forma que a gente vai saber qual é a instrução da vez. Quando a gente der um clock, o PC vai avançando e a gente pode ir monitorando qual instrução está sendo executada. E por fim, é interessante que vocês visualizem os 8 sinais de controle da unidade de controle nos LEDs vermelhos. São esses LEDs aqui, que vão estar refletindo as colunas dessa tabela para cada instrução. Então, se estiver sendo executada a instrução ADDI, vocês vão ter que ver que os LEDs vão ter que estar acesos aqui de acordo com essa linha. Se não tiver, é porque aconteceu alguma coisa errada. Uma vez que estiver tudo pronto, basta vocês rodarem o programa, executar as 5 instruções e observar o conteúdo final dos registradores. Peço que vocês simulem na cabeça, vejam se faz sentido e depois anotem para que a gente possa verificar. Voltando aqui para as instruções, vamos dar uma olhada com um pouco mais de calma para elas. Estou pedindo para vocês primeiro executarem esse ADDI, que é basicamente somar a constante 3 com o conteúdo do registrador 0 e salvar no registrador 1. Em seguida, somar 9 com o conteúdo do registrador 0 e guardar no registrador 2. Percebam que como o registrador 0 é sempre 0, a gente deixou isso fixo lá no banco de registradores. Então essa instrução seria o equivalente a carregar 3 no registrador 1, sem precisar criar uma instrução específica de load. Somando com 0, é uma coisa de um load, economiza aqui uma instrução. Carreguei 3 no registrador 1, 9 no 2, depois eu somo o conteúdo de 1 com o registrador 2 e guardo no próprio 2. Estou incrementando o 2 com o conteúdo de 1. Faço o AND entre o conteúdo de 1 e o conteúdo de 2, salvo no 3. E o OR com o conteúdo de 1 e 2, salvo no 4. O equivalente desses assemblies são esses códigos de máquina, que eu fiz uma pequena simulação visual para que a gente possa ver o que está acontecendo com as 3 primeiras instruções. Então vamos lá. A primeira é somar 3 com o conteúdo do registrador 0 e salvar no registrador 1. Vai ser esse mais esse e o resultado salvar nesse. Como é uma instrução do tipo I, esse vai ser o formato dela e os 6 bits mais significativos vão definir unicamente o seu tipo. Perceba aqui que é 001000, que indicam que é um ADDI. Se a gente voltar aqui na tabela, olha lá, se o OP for 0001000, independente dos 6 bits menos significativos, não importa o valor deles, vai ser um ADDI. E os operandos são esse aqui. Nesse caso do código de máquina, ocorre uma inversão. Eu vou somar o RS com o imediato. Isso. Mais isso. E o resultado vai vir para cá, para o RT. 3 com conteúdo do registrador 0, armazenado no registrador 1. Assumindo que todos os registradores inicialmente estão com 0, inclusive o PC,
A primeira coisa que acontece antes de qualquer clock é o valor do PC ser disponibilizado aqui na saída e somado com 1 vai dar origem ao novo PC que vai estar aqui na entrada e esperando o clock. O clock não ocorreu ainda, então ele está aqui. No momento que o clock ocorrer, esse 1 vai passar para a saída e vai avançar para a próxima instrução. Mas o clock não aconteceu ainda. Então o PC está em 0. Isso quer dizer que a primeira instrução aqui do endereço 0 vai estar sendo disponibilizada bem aqui no barramento. Quebrando essa instrução em vários pedaços, o OP, a gente acabou de ver, 00.000, e o funct, que nesse caso são 6 bits menos significativos, não vão importar, é qualquer lixo que está entrando aqui, já vai definir unicamente que é uma instrução do tipo ADDI. Essa parte de cima da unidade de controle já está resolvida. Aqui no meio vai entrar o operador RS e o RT, só que conforme eu desenhei aqui em cima, eu quero somar o RS com o imediato e salvar no RT. O RS está entrando aqui em cima, 0, e bem aqui vai estar saindo o conteúdo do registrador 0. Aqui embaixo está entrando o RT, mas eu nem vou utilizar esse valor, porque esse MUX vai estar chaveado para cá. Quer ver? Próximo passo. Conteúdo do registrador 0 é 0, e o conteúdo que está entrando aqui vai ser simplesmente lixo. Isso porque quando for uma instrução do tipo ADDI, a palavra de controle vai ser a seguinte: 1, 0, 1, 0, 1, 0. Então é 1, 0, 1, 0, 1, 0. Voltando aqui, é 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ou seja, estou mandando somar e estou colocando esses dois MUX, esse para cá, entrada 1, e esse outro para cá, entrada 0. Isso quer dizer que o que vai ser somado vai ser 0 com constante 3, que está chegando por aqui. Por sua vez, é um pedaço aqui da instrução, os 8 bits menos significativos. Ao mesmo tempo que o enable de escrita ele está em 1, para que o resultado da operação possa ser salvo no registrador 1. Por sua vez, o resultado da soma de 0 e 3 vai dar 3, e isso vai ser salvo no registrador 1, já que esse MUX está aqui para a entrada 0 e bem aqui está chegando o endereço 1. Isso tudo vai efetivamente acontecer no momento do clock. Perceba que até agora não foi dado clock nenhum. Todos esses sinais trafegaram aqui pelo circuito e estão esperando o clock acontecer. Na hora que o clock acontecer, o valor do resultado da operação vai ser armazenado no endereço de destino. Todas essas operações daqui para cá são combinacionais. A ULA é combinacional, os MUX são combinacionais, a leitura aqui é combinacional e a unidade de controle é combinacional. Então, na hora que acontecer o clock, que está nesses dois pontos aqui, o PC vai avançar e o valor do resultado da ULA vai ser escrito no registrador 1. Bem aqui. Justamente o que aconteceu. O PC avançou e a soma veio parar aqui no registrador 1. Bem aqui, eu já avancei o PC, ele foi para 1. E PC mais 1 já virou 2, está esperando o próximo clock. E a próxima instrução a ser executada, ela é também um ADD, só que agora eu vou estar somando constante 9 com o registrador 0 e salvando no registrador 2. Esse mais esse. Salvando aqui. 0 mais 9. Salvando no registrador 2. Mesmos passos se sucedem. O OP já define que é uma DDI. Os operandos estão chegando por aqui. 0 com 9. Deixa eu avançar. Aqui está chegando conteúdo no registrador 0. É aqui lixo.
Isso porque a palavra de controle ainda é a mesma, já que a instrução ainda é a DDI. E esse MUX está chaveado para cá, ou seja, o 9 ele vai vir para a entrada B da ULA, que vai ser somado com o 0, vai resultar 9, que vai ser guardado no registrador 2, já que esse MUX está virado para cá, a palavra de controle é 0. Né? Então, no momento do clock, o 9 vai ser armazenado no registrador 2 e o PC vai ser atualizado com o valor de PC mais 1, vai passar de 1 para 2. Podem olhar para cá e para cá exatamente o que aconteceu. Chegou o 9, avançou. A próxima instrução já é do tipo R, ou seja, a cara dela vai ser essa aqui, dividido em 6 campos, o OP, RS, RT, RD, Shunt e Funct. E a ideia aqui é a mesma, eu vou somar conteúdo disso com isso e armazenar nesse registrador. Com a diferença óbvia que agora esse operando ele é um registrador e não uma constante. Já no código de máquina eu vou somar isso com isso e vou guardar nisso. O OP nesse caso é 0, tipo R, é sempre 0. E a instrução vai ser definida pelo funct, que são os 6 bits menos significativos. Nesse caso aqui é 100.000. Se a gente voltar aqui, é exatamente esse caso aqui. Quando o OP for 0 e o funct for 100.000, é uma instrução do tipo ADD. Essa instrução do endereço 2 vai ser distribuída no barramento. OP e funct definem ADD. E nesse caso eu quero somar o conteúdo do registrador 1 com o conteúdo do registrador 2. O imediato não vai importar, porque nessa divisão aqui os bits menos significativos não são imediatos, e sim Shunt e Funct. E o resultado vai ser salvo no registrador 2 também. Nesse caso uma coincidência. Apontando o registrador 1 e o registrador 2, vai sair o conteúdo do registrador 1 e o conteúdo do registrador 2, que nesse momento são 3 e 9. A palavra de controle para essa instrução é 110010. Vamos conferir se é mesmo. 110010. Ok. Que vai habilitar a escrita, ainda continuar somando na ULA e chavear esses dois MUX para o lado oposto do que estava antes. Ou seja, eu vou operar entre 3 e 9, já que esse MUX está para cá, 0. O resultado dessa soma vai dar C, 12, que vai ser armazenado no registrador 2 do RD. Vem aqui, 2, para que na hora do clock, o registrador 2 que tinha 9 vai ter que passar a ser C. Justamente o que aconteceu aqui. Isso vai se repetir para as instruções 3 e 4. Fica para vocês simularem aí em casa. E o resultado na placa é o seguinte. Começam todos os registradores com 0, vocês podem ver aqui. E o PC ele está em 0. A primeira instrução a ser executada, uma DDI, somar 0 com 3 e guardar no registrador 1. Essa é a palavra de controle que a gente acabou de ver. 010110. No momento que eu der o clock, o resultado da operação tem que ser armazenado, que foi 3 no registrador 1. Mesma coisa acontece para a segunda instrução. Repare que o PC aqui avançou. E a segunda instrução é somar 9 com o conteúdo no registrador 0 e guardar no registrador 2. Bem aqui vai ter que aparecer um 9. A palavra de controle ainda é a mesma, já que é a mesma instrução. Olha lá, apareceu um 9. Em seguida, a gente vai somar conteúdo do registrador 1 com conteúdo do registrador 2 e salvar no próprio registrador 2. Ou seja, 3 com 9
salvado no 9. Dando clock aqui, o 9 passou para C. A próxima instrução é um AND do registrador 1 com o registrador 2. AND de 3 e C dá 0, por isso que quando a gente apertar aqui, o conteúdo do registrador 3 ele vai continuar em 0. E a última instrução é um OR entre o conteúdo do registrador 1 e 2, ou seja, 3 e C, que vai dar 0F. Deixa eu apertar, perceba lá que apareceu 0F no registrador 4. Era isso, pessoal. Qualquer dúvida, basta me procurar. Um abraço, até mais.